Magnificat anima mea Dominum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No mês missionário, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para ganhar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de assaltantes, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitas feridas. Retiraram-lhe tudo, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou adiante. Semelhante, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou adiante. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando perto, lhe cuidou das feridas, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu restituirei quando voltar. Quando estes 3, que te parece ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse: Vá e procede tu igualmente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, mais uma vez estamos diante de alguém que quer colocar Jesus em situação difícil, preparando-lhe uma armadilha, como uma cobra que prepara o bote para impor a Jesus uma sentença que fosse uma sentença que o prejudicasse, a sua palavra, a sua ação, o seu modo de ser. Mas Jesus, sabiamente, como sempre, conta para aquele homem que perguntou o que poderia ele fazer para ganhar a vida eterna, como se a vida eterna fosse
entrássemos no mercado e pegássemos a mercadoria e pagássemos ali no caixa e fôssemos embora. Jesus fala para ele o que está escrito na lei, como leis, como você interpreta a lei. E aí ele vai dizer, com toda a tua alma, amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Depois de tudo isso, depois de amar a Deus, depois de prestar culto a Deus, depois de fazer adoração ao Senhor, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor, depois de tudo isso, o amor ao próximo deve ser um reflexo de tudo aquilo que você realizou no seu culto, na sua celebração eucarística. E aqui nos apresenta, amados filhos, esse olhar do nosso Senhor para com essa realidade de fé. E aqui nos apresenta exatamente isto, e Jesus diz assim para ele, depois que ele, já tendo cumprido tudo isso, segundo o coração desse homem da lei, né? Segundo o coração dele, ele já fazia tudo isso. E aí Jesus coloca uma situação onde um homem foi pego por assaltantes e o espancaram, o roubaram, deixando ele quase morto. E aqui vai aparecer a primeira pessoa da cena aqui aparece um sacerdote que vê aquele homem naquela situação de tristeza, de sofrimento, olha e passa adiante. Depois aparece um levita, igualmente olha aquele homem ensanguentado, sofrendo, gemendo, e passa adiante. No terceiro, passa um samaritano, e olha que o samaritano era aqueles mal vistos pelos sacerdotes e os levitas. Os samaritanos estaria abaixo dos sacerdotes dos levitas no que diz a misericórdia, né, da pregação, né? Muitas vezes nós temos pessoas, e eu falo para você o seguinte, eu tenho muito medo das pessoas que têm um discurso bonito, mas na hora de viver aquilo que pregas, não vive. Isso nas nossas igrejas, eu não digo somente na nossa igreja enquanto igreja católica, mas nas igrejas está cheio disso, e que é triste saber que alguém que não professa a fé no Cristo é capaz de um gesto de misericórdia para com o mais pobre, para com aquele que está em situação verdadeiramente de perumba, de sofrimento. E é triste ver que pessoas que, digamos que, por não conhecer a nossa fé, não conhecer o nosso Deus, estaria bem, eu não gosto de usar essa palavra, abaixo, talvez, do que nós estamos no nível superior, no sentido de que conhecemos o nosso Deus e porque conhecemos, amamos e servimos o propósito do nosso Deus. Bom, enfim, só foi um adentro aqui, mas é muito triste saber que pessoas que não caminham na fé que nós caminhamos têm gestos de misericórdia, de compaixão, quando nós muitas vezes não o temos. Aqui nos faz ser um desses sacerdotes, nos faz ser um desses levitas. Porém, o samaritano pegou o homem, teve compaixão, colocou óleo nas suas feridas, derramou vinho para cicatrizar, para aliviar o seu sofrimento, colocou aquele homem. Veja bem, olha, tem gestos, não só foi um olhar de compaixão, foi um olhar de compaixão que gerou naquele homem gestos concretos. Gestos concretos. Então, ele fez todo esse exercício, colocou óleo para aliviar a dor,
derramou vinho para cicatrizar, colocou aquele homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e lá continuou cuidando daquele homem. Depois ele precisou voltar para o seu negócio, vender o que ele estava que tinha para vender, ou seja, voltou para o seu trabalho, porém deixou mais uma importância com o dono da hospedaria e ainda disse que se você gastar mais, vamos prestar conta e eu pagarei quando voltar. Ou seja, quem de fato, quem de fato foi o misericordioso, quem foi o próximo. E aí, o mestre da lei, o intelectual, diz que foi aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus vai e diz simplesmente: vá e faz tu o mesmo. Ou seja, é triste quando um outro que não comunga da nossa fé nos ensina o que é misericórdia. É triste. Por isso nós temos que estarmos mais atentos para que a misericórdia do nosso Deus de fato seja um caminho que nos conduza à ação e que nos faz viver profundamente o chamado que o Senhor nos dá. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, curarmos as feridas, colocar no nosso próprio animal, levar para a nossa hospedaria, que é no nosso coração, e cuidarmos de tal. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos ajude a vivermos a nossa fé com coerência. Por isso te chamo para que você possa hoje anunciar a Jesus misericordioso com a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também aproveito para te convidar, já estamos já no mês de outubro, onde vamos fazer o nosso primeiro Congresso da Misericórdia. Hoje o texto nos fala da misericórdia e nós teremos nosso primeiro Congresso da Misericórdia, lá na nossa casa-mãe, em Magé. Você é nosso grande convidado a estar conosco. Procura-nos nos meios de comunicação, a comunidade Servos da Divina Misericórdia. Se inscreva e venha participar, fazer conosco essa experiência de mergulhar na misericórdia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dia 23 de outubro, aguardo por você.